ale, ale, aleluia. Nosso irmão já vem pra anunciar o Evangelho Santo, palavras de vida, mensagens que podem te salvar. Ale, 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 aleluia. Jesus Cristo agora vai falar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse: eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, neste dia festejamos a santidade de vida de São Bartolomeu, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que na Bíblia é citado como o nome de Natanael, que significa dom de Deus. Os 3 evangelhos sinóticos chamaram-lhe sempre Bartolomeu. Nasceu em Caná da Galileia, naquela pequena aldeia onde Jesus transformou a água em vinho. Bartolomeu é modelo para quem quer se deixar conduzir pelo Senhor, pois assim encontramos no Evangelho de São João. Filipe vai ter com Natanael e lhe diz: é Jesus, o filho de José de Nazaré? Depois de externar sua sinceridade e aproximar-se do Cristo, Bartolomeu ouviu dos lábios do Mestre a sua principal característica: eis um verdadeiro israelita no qual não há fingimento. No Evangelho de hoje nos faz pensar o que significa o que Jesus disse para Natanael: te vi debaixo da figueira? Esta questão sobre Natanael debaixo da figueira é muito intrigante. Vejamos 2 teorias sobre este assunto tão palpitante. Natanael ficou surpreso com a palavra de Jesus, porque desta forma Cristo deixou claro que seu propósito em salvar Natanael já estava determinado antes mesmo de Filipe o chamar. Ao nascimento de Cristo, Herodes era governador da Judéia e, ao receber a notícia do nascimento do Messias,
mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, se considerarmos que Natanael tivesse a mesma idade de Jesus, isso o levava ao cenário destas matanças realizadas por Herodes. Segundo relatos históricos, essa é a história de Natanael. Quando começou os assassinatos, a mãe de Natanael temeu que o seu filho ser morto pelos soldados e então ela escondeu o bebê debaixo de uma figueira específica e enquanto ele estava lá, sua mãe orava a Deus pedindo proteção e que aquela criança vivesse para ver o Messias. Em todas as buscas dos soldados, o menino estava envolvido à folha da figueira. Quando Natanael completou 15 anos de idade, sua mãe lhe contou como lhe escondera, e somente ele e sua mãe sabiam desta história. Então, quando ele pergunta a Jesus de onde ele o conhecia, e Jesus revela seu maior segredo ao dizer que o viu debaixo da figueira, Natanael se vê diante daquele ao qual sua mãe orou para que pudesse conhecer. Não havia nada no Antigo Testamento que predissera que o escolhido de Deus viria de Nazaré. Nazaré era um lugar muito pouco notável. O próprio Natanael provinha de Caná, outra cidade da Galiléia, e nas regiões rurais a rivalidade entre uma cidade e outra e a inveja entre os povos era muito notória. A reação de Natanael foi afirmar que Nazaré não era o tipo de lugar de onde pudesse vir nada de bom. Filipe foi sábio, não discutiu, limitou-se a dizer: vem e vê. No pensamento judaico, uma figueira sempre representou a paz. Sua ideia de paz era quando um homem podia permanecer debaixo de sua própria figueira e sua própria vinha, sem que nada o incomodasse. Miqueias. Mas ainda, a figueira era frondosa e dava muita sombra, e era costume sentar-se a meditar sobre o amparo de seus ramos. Sem dúvida, isso era o que fazia Natanael, e sem dúvida nenhuma, enquanto estava debaixo da figueira, pensava e orava pelo dia em que chegaria o escolhido de Deus. Não cabe dúvida que tinha meditado a respeito das promessas de Deus. E agora sentia que Jesus tinha lido até o mais profundo de seu coração. O que surpreendeu a Natanael não foi tanto que Jesus o tivesse visto debaixo da figueira, e sim o fato de que Jesus tivesse lido os pensamentos que estavam no mais recôndito de seu coração, de maneira que Natanael disse a si mesmo: aqui está o homem que entende meus sonhos. Aqui está o homem que sabe de minhas orações. Aqui está o homem que viu meus desejos mais secretos e íntimos, desejos que jamais me animei a expressar em palavras. Aqui está o homem que pode traduzir o suspiro inarticulado de minha alma. Este deve ser
o Filho do Deus, o prometido, ungido de Deus, e nenhum outro. Natanael se rendeu para sempre ao homem que lia e compreendia e satisfazia os desejos de seu coração. Sobre Natanael, a primeira teoria é ratificada pelo dicionário siríaco, que narra esta mesma história. Podemos expandir esta interpretação dizendo que a figueira sempre foi o símbolo do conhecimento, haja vista que os grandes estudiosos creem que a árvore do conhecimento lá do Éden era uma figueira. Sendo assim, todo bom israelita tinha por costume meditar sob a sombra de uma figueira. Portanto, quando Jesus disse isso para Natanael, ele quis dizer duas coisas. A primeira, eu conheço o teu passado. Quero estar no teu presente e garantir o teu futuro. A segunda, as folhas de figueira só te protegeram da morte física e do pecado, apenas superficialmente, da mesma forma que foi com Adão e Eva no Éden. Mas eu troco seu esconderijo sobre as folhas da figueira pelo meu sangue sobre a tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.